Olá a todos. Venho aqui falar um pouquinho sobre um tema que sinto ser vital para a sanidade mental de toda a gente. Vão chegando. Sejam bem-vindos. Vou falar aqui um pouquinho do que eu considero que são terapeutas que retraumatizam as pessoas. Eu sou psicóloga e trabalho na área específica do abuso narcísico, de pessoas que se relacionaram com pessoas com a perturbação de personalidade narcísica. E pessoas que estão nessa situação têm características especiais que precisam de ser protegidas. O narcisista nunca se apresenta como um vilão, no entanto, vai sempre manifestar um lado de maldade quando se relaciona com as pessoas. Não é por temporariamente ter parado de ser agressor ou temporariamente ter parado de agredir a pessoa que mudou de comportamento. Por isso é que é tão importante reconhecer o que um narcisista é, porque o narcisista não vai mudar. Pode mudar temporariamente, enquanto foi apanhado, né? E precisa mudar um pouco o comportamento para não perder aquilo que ele não deseja perder, mas eventualmente com o tempo ele vai sempre manifestar o mesmo comportamento. Então, mesmo entre filhos com pais que são narcisistas, por vezes o ideal para a pessoa, se for possível, é estabelecer o contacto zero. O que é o contacto zero? É a pessoa sair de cena de uma situação em que está repetidamente a ser agredida. E quando eu falo a ser agredida, é realmente a ser agredida. Psicologicamente, emocionalmente, não são coisas pequeninas. Ninguém defende, nenhum terapeuta defende, ou nunca deveria defender, o contacto zero para situações do dia-a-dia que são comuns e acontecem em qualquer família. Estamos a falar de abusos continuados graves ao longo do tempo. É preciso muita coragem para este filho e para esta filha terem coragem de se afastarem dos pais e de se afastarem da família para pararem de ser maltratados. E vem agora aí o Natal, depois o Ano Novo, e são épocas em que se fala é família, juntem-se todos em nome do amor, em nome da paz, ok, só que esta pessoa sabe que vai a esse evento familiar e sabe que provavelmente vai ser maltratada e vai ser humilhada. E mesmo que não seja uma vez, ou não seja este ano, no outro ano vai ser novamente, porque isto volta sempre a acontecer. Então, esta tendência de colocar a vítima num contexto onde ela vai ser agredida é uma insanidade muito grande. E muitos terapeutas, na sua ingenuidade, não se apercebem quando estão a fazer aquilo que eles consideram que é um trabalho de paz para voltar a colocar aquele filho ou aquela filha novamente em contacto com aquela mãe ou com aquele pai, a passar tempo com eles, está novamente a colocar essa pessoa numa situação em que ela irá ser agredida, mais cedo ou mais tarde. Se estamos a lidar com um narcisista, com uma pessoa narcisista, psicopata, isso vai voltar a acontecer. E, naturalmente, quando uma pessoa toma a decisão de fazer contacto zero com um pai ou com uma mãe, é algo extraordinariamente difícil. A não ser que a pessoa também já seja narcisista, que tenha se tornado narcisista pelo caminho. É muito difícil tomar esta decisão. Dói. A pessoa fica desorientada quando faz isto, não é? É como estar a cortar a sua ligação àqueles que lhe deram a vida, que ainda estão vivos. É muito difícil. A pessoa lida com muitos conflitos internos, com muitos dilemas morais sobre aquilo que deve fazer. Mas quando a pessoa o faz e quando o consegue fazer, é por uma questão de sobrevivência. E eu acho incrível a falta de compaixão que existe pelas pessoas que recebem as agressões dos narcisistas, muitas das vezes. Uma falta de compaixão extraordinária, mesmo. Não sei se os narcisistas conseguem colocar toda a gente debaixo de uma bolha de ilusão na qual tudo aquilo que estão a fazer à pessoa vitimizada é natural. E depois dizem à pessoa: tens de parar de fazer de vítima.
Muitas vezes os terapeutas dizem isto às pessoas, a pessoa não se está a fazer de vítima, a pessoa não quer ser vítima mais, a pessoa não quer voltar a ser vitimizada, por isso é que não quer voltar para aquele contexto, para não voltar a ser maltratada. E muitos terapeutas, pensando que estão a fazer, como eu disse há pouco, um trabalho de paz, desta pessoa se voltar a reaproximar do agressor e a perdoá-lo, mas volta-se a reaproximar e a perdoar um agressor que não se arrependeu e que não lhe pediu desculpa e que não fez nenhum movimento para voltar a criar essa ligação. Okay? Quando do outro lado não há nada feito do outro lado que mostre alguma mudança de comportamento, algum arrependimento, sabem o que é que isso quer dizer na prática? Que se do outro lado o agressor só diz eu quero-te ver, mas quer ver para quê? Não é? Se não se arrepende, se não dá provas de mudança de comportamento, o agressor vai voltar a agredir. Não assumiu responsabilidade por nada. E muitas vezes os terapeutas colocam a responsabilidade de todo o trabalho de paz e de perdão do lado da pessoa que foi agredida. Tens que perdoar o pai, tens que perdoar a mãe, tens que perdoar. Ok, concordo, chegar à fase do perdão é fabuloso, perdoa, mas não se meta a jeito para ser agredido outra vez. Porque é uma traição muito grande que as pessoas sentem e antes de um contacto zero ser estabelecido, a pessoa tem muitos avanços e muitos recuos. É difícil não cair nessas tentações de voltar a pôr-se numa situação na qual vai voltar a ser agredida. Acredita que o outro mudou, deseja, tem esperança que o outro tenha mudado, tem esperança de que voltar poder sentir um bocadinho do amor do pai, um bocadinho do amor da mãe, rende-se, começa a cair na ilusão de que se ele ou ela me querem ver é porque ainda têm amor por mim, é porque sentem a minha falta. E sabem o que acontece quando as pessoas depois de muita luta interna voltam a ir ter com esse pai ou com essa mãe? A maioria das vezes são mais agredidas do que foram das outras. A coisa pior ainda. É como se a presa tivesse andado fugida e de repente voltam a ver a presa ali à frente. É uma traição muito grande porque a pessoa demorou muito tempo a voltar a confiar, confiou e voltar a passar por esta situação. É completamente estruturante. As pessoas depois de um ataque de abuso narcísico, meia dúzia de frases ou de palavras que um pai ou uma mãe diz para destruir completamente o outro. Esta pessoa volta para casa e volta para a sua vida completamente arrasada. Completamente arrasada. Talvez estes terapeutas ou as pessoas que acham que a pessoa deve estar nesta situação deviam-lhe pagar uma baixa, né? Pronto, todas as vezes que a pessoa é atacada por um narcisista e tem que lidar com ele, fica de baixo uma semana em casa. E quem acha que ela tem que suportar isto, devia-lhe pagar todas as despesas dela não estar a trabalhar, devia-lhe fazer a comida, limpar-lhe a casa, cuidar dela, só para a pessoa conseguir recuperar de um enxerto de porrada, de violência energética que acabou de receber. Porque é isto que acontece quando uma pessoa que o narcisista identificou como um alvo se reaproxima dele. É agredida como se fosse agredida fisicamente. Se pudéssemos ter um vídeo que mostrasse o que é que acontece depois destes embates com estas pessoas, nós íamos encontrar uma pessoa toda negra, sabem? Nódoas negras, cortes no corpo. É isto que o abuso narcísico faz. E às vezes nem é preciso ser uma relação tão próxima como de pais e filhos. Basta com outros membros de família. Mais distantes, basta com membros da família do outro lado da família. Às vezes nem é preciso estar com eles pessoalmente. Às vezes conversas do WhatsApp, conversas por escrito, a pessoa de repente está toda tensa e a pessoa sabe que está a ser atacada e não percebeu porquê. É horrível, demora-se tempo a recuperar. A pessoa sai desses encontros e dessas conversas desorientada cognitivamente mesmo. Percebem? Como um peão que levou uma cacetada e está ali a girar e não há ninguém que pare o peão, porque normalmente o que acontece nestas famílias é não há ninguém que pare o peão e diga a culpa não é tu foste atacado ou atacado, não fizeste mal a ninguém, isto é um absurdo. Quando isso acontece, ajuda a acalmar o desespero da pessoa, mas normalmente nestas famílias e que leva a estas situações mais extremas, que levam ao contacto zero, essas vozes não se erguem. Essas vozes não se erguem. São a ver aquelas situações em que, sei lá, houve um abuso sexual e mais tarde a vítima, depois de muito sacrifício, tem de ir a tribunal
e tem que apontar o dedo ao agressor. E muitas vezes ela prefere não ir a julgamento porque fica toda a tremer na presença dele e não consegue reagir. Não é? Ou aquele medo que as pessoas têm de denunciar alguém da máfia porque sabem que vão ser atacadas de volta. Não é? Quando uma pessoa expõe um narcisista e já teve um confronto com ele e já disse o que tinha a dizer e depois sai de cena, muitas das vezes o melhor é sair de cena para todo o sempre. Porque vão haver retaliações. Então, quando temos a imagem no tribunal, nós conseguimos entender o pânico daquela pessoa. E ela mesmo assim ali está protegida, não é? Há ali polícias, não é? O narcisista não vai poder atacar em grupo. Mas numa casa de família em que a pessoa volta a entrar na casa do narcisista, não há ninguém para proteger. Como é que se defende que as pessoas voltem a estar em contacto com estas pessoas sentadas no mesmo sofá e a beber um chazinho? Quando aquelas pessoas destruíram-na. Destruíram uma grande parte da autoestima e da saúde mental das pessoas. E ainda exigem à pessoa que está por dentro toda a tremer e traumatizada que vá dar um abraço ao agressor para receber o amor dele, quando ele não tem amor nenhum para lhe dar. O que ele quer é ter o alvo, o bode expiatório, o saco de pancada, a pessoa onde descarrega tudo de novo de volta para voltar a repetir o mesmo processo. E filhos que estão sempre nesta dança com um pai ou com uma mãe narcisista e que estão sempre a voltar e que estão sempre a ser traídos. Isto é mais ou menos isto. Estão com as mães, ai, meu filho ou minha filha amou tanto, preciso tanto dele, sinto tanta falta dele. O filho ou a filha aproxima-se de novo. Dura 2 dias. A mãe volta a ser egoísta, volta a ser manipuladora, volta a mostrar negligência, volta a mostrar desprezo, volta a agredi-lo. Volta a agredir este filho ou esta filha, começa tudo de novo outra vez. Quem cresce neste vai e vem não fica bem. Não fica bem psicologicamente. Ou é um eterno traumatizado que começa a desenvolver comportamentos autodestrutivos, pode desenvolver vícios, pode desenvolver imensas coisas pelo caminho, ou fica ele próprio também a aprender a ser um manipulador e narcisista também. Nós não podemos querer que as pessoas estejam, principalmente enquanto estão a crescer, não é? Falo em crianças e em adolescentes, estarem constantemente em contacto com um ambiente tóxico, com um ambiente doente, a serem agredidas e depois exigimos que estas pessoas estejam equilibradas e que estejam bem e que vão fazer as pazes com quem não tem interesse nenhum em estar em paz com elas. Fazer as pazes é um caminho dos dois lados. Não é só numa direção. Isto vai ter consequências para a psique daquela pessoa. Seria interessante pararmos de aceitar esta naturalidade. Parece que vivemos numa fábrica de narcisistas e psicopatas. O que está a passar a nível da saúde mental da humanidade é muito sério. E muitas das pessoas que andam por aí com diagnósticos de depressão e de ansiedade, eu garanto-vos que grande porcentagem dessas pessoas estão ou estiveram ou cresceram ou se encontram agora em ambientes onde há pessoas com narcisismo. Há narcisistas a deixarem as pessoas naquele estado de ansiedade e deprimidas. Como é que nós vivemos numa época em que tanto se fala de depressão como se fosse uma coisa que a pessoa acorda um dia, ai, acordei deprimida, ai, é por causa do excesso de telemóvel, as novas tecnologias, ai, é o stress do dia-a-dia. Não é! Sintomas de depressão e de ansiedade profunda, a pessoa foi ferida. Como é que ainda é tabu falar de quem a feriu? Quem ou o quê? Ou que dinâmicas é que a feriram? Que dinâmicas, muitas vezes familiares, no seio da família, muitas vezes de raiz, é que deixaram a pessoa naquele estado? Acordei de manhã, virei a esquina, tropecei numa depressão. Isto faz sentido? Isto faz sentido? Pois faz-se o quê? Dão-se compromissos às pessoas. Não sou contra, hein? Há casos em que é necessário. Mas para a pessoa estar calma ou não estar tão deprimida ou com vontade de suicidar. Mas temos que ir à raiz. E muitas vezes a raiz, em muitos adultos deprimidos e ansiosos, mesmo que agora não estejam num relacionamento com pessoas com esta perturbação de personalidade, já estiveram uma grande fatia da vida deles. Cresceram e foram criados neste ambiente.
podem se tornar adultos altamente funcionais mais tarde na vida, muitas vezes depois de já terem tido os seus próprios filhos e terem a vida organizada. Estes sintomas vão todos vir ao de cima e a pessoa nem vai perceber bem o que é que se está a passar com ela. São traumas de infância. Porquê é que os traumas de infância são tão importantes? Porque acontecem numa altura em que todo o ser humano está a desenvolver-se. Não é? Se uma criança andar sempre com um sapato com mais 3 centímetros que o outro, a criança vai crescer desnivelada na anca, nas pernas e vai ter problemas de coluna. Quem cresce com narcisista vai estar sempre desregulado nas suas emoções, no seu sistema nervoso. E vai dar muito trabalho a corrigir isso de futuro, se é que se corrige completamente. Se calhar consegue-se equilibrar, mais ou menos, os danos feitos no sistema nervoso. Não se altera. Há vários, se procurarem, eu vou partilhar aqui na minha página que eu não fiz, mas várias imagens do que é que acontece no cérebro normal e o que é que se passa no cérebro de quem passou por abuso narcísico. Há uma alteração das funções neurológicas, no funcionamento cerebral, no desenvolvimento cognitivo daquela criança. Aquele adulto vai ter mais limitações que os outros. As agressões emocionais sérias, volto a dizer, não estou a falar de coisas normais, naturais, eu estou a falar de agressões sérias emocionais realizadas por narcisistas, por psicopatas, por sociopatas e toda a malta que faz parte desse grupinho de distúrbios de personalidade. Não, isto tem que ser encarado com o mesmo nível de gravidade que a violência física efetuada a uma criança, porque é extremamente violento. Nós não teríamos tanto adulto depressivo e ansioso hoje em dia se as crianças interiores desses adultos tivessem crescido num ambiente mais seguro. E o mais grave disto é que a maior parte desses adultos creem que cresceram em lares muito felizes, como eu. Eu tenho excelentes momentos de alegria na minha família, mesmo. E tenho momentos em que eu sei que eu fui tremendamente violentada emocionalmente. E o narcisista provoca isto. Não há segurança emocional. Há sempre altos e baixos causados por motivos que nos ultrapassam. Porque o narcisista naquele dia quis nos tratar bem e no outro dia, sem ninguém saber porquê, decidiu tratar mal as pessoas. Sendo que em crianças nós vamos achar que a culpa é nossa, principalmente se ninguém nos defender. Então, estes altos e baixos de desregulação emocional de um narcisista desregula a família toda. Depois dizemos um adulto, tens de ter mais segurança emocional. Não podemos dizer isto. Quando eu estou a falar de terapeutas que retraumatizam, não é dizer a uma pessoa, você tem que ter mais segurança emocional. A pessoa não tem, não é porque não quer, não é? Não consegue por algum motivo, não é? What do you do for a living? I'm a psychologist. Strange question. You don't understand Portuguese. Coisas estranhas que me acontecem nas lives. Então, nós temos que saber identificar o que é normal e o que é que não é normal. E a violência emocional tem de ser olhada por aquilo que ela é e pelos danos que causa no sistema nervoso. E um terapeuta, por mais que queira ter a cereja do topo do bolo, que é, e eu sou de terapia familiar, de conseguir com uma família reencontrar-se a harmonia. Qual é o terapeuta que não tem esse sonho? Né? Estamos a trabalhar com uma família, quem é que não quer ter esse sonho? Todos queremos, não é? Então, às vezes, os terapeutas conduzem a vítima para ela suportar agressões, conduzem a vítima para tentar fazer as pazes com quem está a fazer mal. Ou seja, basicamente o que lhe estão a dizer é: não te faças de vítima, não te queixes, mas continua no papel da vítima, continua a permitir que te vitimizem. Isto é absurdo, percebem? Isto não é paz. Para haver a paz familiar, para haver a paz num sistema, estão-se a sacrificar algumas peças. Isto não é saudável, não é? E é muito triste para quem se afasta das famílias, porque sente uma solidão muito grande. Não é porque tenha deixado de amar os outros, a pessoa continua a desejar, a ansiar e a sonhar com o amor desse pai ou dessa mãe, a precisar disso, mesmo que isso não esteja consciente nela. Claro que é uma necessidade inata do ser humano. Simplesmente ela já percebeu que não consegue
alcançar isso dali e tem de ir à procura disso noutro sítio. E se esta pessoa não quer continuar a ser maltratada, tem esse direito, não é? Não podemos ser ingênuos. Existem pessoas que já estão muito danificadas e que não conseguem parar de danificar os outros. Aqui a solução é marcar limites. Podem falar com esse pai, podem falar com essa mãe, mas têm que minimizar os contextos nos quais são agredidos. É aquela coisa famosa do não te pôres a jeito, pois aqui depois de termos identificado o narcisista é mais ou menos isso. É a pessoa evitar estar num contexto no qual sabe que vai ser agredida. Uma coisa típica do narcisista quando diz agride uma pessoa, disse-lhe coisas horríveis, sim, uma coisa mesmo má. E no dia a seguir vai ter com a pessoa e dá-lhe um beijinho na cara e continua a falar como se não fosse nada. E a pessoa fica, tipo, tu sabes o que é que me fizeste ontem, o que me disseste ontem, depois da pessoa ter um ataque de choro, ficar de rastos, tudo isso, não é? Este é o cenário em que a pessoa acorda com os olhos inchados, fartou-se de chorar, não sabe se quer terminar a relação ou se quer sair de casa do pai e da mãe, a pessoa está desfeita ali. E o narcisista vai e vai continuar a falar como se fosse nada. Compreendem? Tipo, passou e não aconteceu nada. É horrível. É horrível isto. E a pessoa fica confusa. E às vezes até entra em dissonância cognitiva, que é, então, mas será que não aconteceu nada? Será que não foi assim tão grave? Foi eu que imaginei. E o narcisista diz, vá, deixa lá. Percebem? Mas é assim, um vá, deixa lá. Não é um pedido de desculpa, não é nada. O que o narcisista quer é, não quer ser responsabilizado por nada, não quer ser contabilizado por nada, percebem? E quer continuar a vida dele sem ninguém lhe dizer tu foste responsável pelo que eu estou a sentir. E eu já me vi numa situação destas e quando disse ao narcisista tu tens noção do que é que me fizeste ontem, tens noção. A resposta que eu tive de volta parecia que estava querido, mas não estava. Saltou-me uma raiva tremenda. Tu não és capaz de estar em paz, fui chamada de tudo. Não és capaz de estar em paz, só queres a ganhar problemas, não és capaz de deixar nada ir. O deixar nada ir foi coisas que se passaram umas horas atrás, percebem? E sempre que uma pessoa diz, olha, temos que falar sobre isto, eles têm um ataque de raiva. Portanto, um narcisista e estes ataques de raiva são perigosos, porque a pessoa está a tentar levantar-se daquela destabilização e logo de seguida está a ser destabilizada outra vez. Isto é péssimo. Isto é péssimo. E colocar as pessoas repetidamente nestas situações não lhes pode fazer bem. Pronto. Então, cuidado, terapeutas. Não sejam ingênuos e tenham cuidado se a vossa área não for de abuso narcísico e se identificarem que a pessoa que estão a atender exibe sinais de ter crescido num ambiente assim, encaminhe para um profissional na área. E para quem me está a ouvir e precisa de ajuda nesta área também, procure. Não basta ser psicólogo. Eu também só aprofundei este tema nos últimos anos da minha carreira. Percebem? Tem de ser alguém que entenda bem disto e de preferência que tenha passado por isto, que seja um sobrevivente destas situações. Porque senão mais vale procurarem, há muitas páginas por aí, umas melhores, outras não tanto, mas de pessoas que, apesar de não terem formação terapêutica, são sobreviventes disto e conseguem ouvir com empatia e ajudar muito mais do que quem não esteja dentro deste assunto. Ok? Um beijinho para todos e a language is Portuguese. E pronto, e até breve. E vou continuar a falar sobre isto. Protejam os vossos corações. Toda a gente tem o direito de proteger os corações. Tchau, tchau.